Bom dia! Good morning! Esse é o primeiro vídeo do canal, né? É o primeiro? É o segundo, na verdade, né? Mas é o foi pra primeiro depois de gravado, Isso. que é depois já teve um primeiro, só que esse vai ser o primeiro de conteúdo. É meio complicado, mas vocês vão entendendo. Esse é o vídeo que a gente vai explicar um pouco do processo para vocês. De onde surgiu, como começou tudo isso, né, Tayla? É verdade. Qual foi o start inicial para vocês entenderem que processo que é esse também, né? Não foi do nada, então vocês precisam entender um pouquinho como tudo isso começou. Sim. Até algumas pessoas da nossa família, mas como assim, do nada, vocês decidiram ir embora? Não, a gente decidiu isso em final de janeiro de 2023, né? Na verdade, isso já era algo que a gente tinha no coração, já tinha em mente, mas como a gente sempre conversou, como a gente pode fazer isso de forma legal? Como a gente pode ir e vir? Como a gente pode estar num outro país sem se preocupar em você estar ali de forma que... Acho que até a palavra ilegal para nós não se encaixa no nosso vocabulário, né? Então, a gente já procurava isso. Mas igual o Wellington sempre fala, ele achava assim, eu também achava a mesma coisa, será que é só por casamento? Eu não vou me separar do amor da minha vida para casar com um americano, jamais. Então, a gente orou a Deus também, né? Para que ele nos instruísse como a gente poderia fazer isso. E aí o Wellington me deu essa incumbência, digamos assim, porque ele não acreditava que eu ia encontrar. Porque, na verdade, é igual aquele meme. O Wellington compra as passagens e eu sou a Tayla. Tipo, eu não faço as pesquisas, é tudo ele. Quando a gente viaja, restaurantes, é tudo ele. Na verdade, eu fiz algumas pesquisas e até então eu não tinha encontrado nada viável, né? E no YouTube não tinha nada, não tinha visto nada. E, de repente, eu encontrei alguma coisa bem... assim, superficial sobre o visto EB2NW. E aí eu joguei no YouTube e vi que tinha uma pessoa que tinha feito, tinha recente sido aprovada, né? E aí ela estava falando um pouco sobre o assunto. E aí eu fui em alguns sites e encontrei uma forma da gente ver se nós nos encaixávamos em alguma dos requisitos, né? E aí eu comecei a preencher com a minha profissão, como design de interiores. Eu comecei a preencher e aí eu percebi que se encaixava muito mais em todas as qualificações que o Wellington tinha, de tempo, de profissão, de cursos que ele já tinha feito, de várias coisas que ele vai pontuar mais pra frente. E aí eu percebi que se encaixava muito mais como arquiteto, na área dele e também na pessoa dele, mais do que a mim. Então aí eu já corri na sala dele e falei, Wellington, vê esse site aqui, vamos responder isso aqui para ver se você se encaixa. E aí deu 80%, 86% de elegibilidade, né? Sim, normalmente o pessoal fala assim, a partir de 60% já é muito bom, né? Então tinha dado 80%, a gente falou, nossa, será que é isso mesmo? A gente foi, de certa forma, deixar mais robusta a nossa pesquisa, né? A gente viu, bom, a gente é elegível. E depois disso, a gente chegou a enviar o meu currículo para uma empresa de advogado avaliar. E voltou com uma resposta positiva, né? Só que, porém, uma coisa desanimou a gente, né? Eles cobravam cerca de $20 mil. De 20, tem advogados que cobram até mais, 25, $30 mil e sem limites, né? Para fazer essa aplicação, para montar todo o processo, né? Isso. Desanimou por quê? Não que não era possível fazer e não que não valesse a pena investir esse dinheiro. Só que a gente sabe a realidade no Brasil que a gente tem que suar muito para conquistar $20 mil, que corresponde a, hoje, na cotação de hoje, a mais de $100 mil, né? $120 mil. Então, investimento que dói um pouco. Como eu sou um pouco fuçado, eu falei, não, será que não dá para fazer sozinho? E como esse processo administrativo, a gente pode sim fazer sem advogado. E a gente encarou essa jornada, esse desafio. E a gente conseguiu economizar uma boa grana. E aí a gente encontrou esse visto EB2NW, que é um visto baseado em trabalho. Antigamente era chamado de Instant Visa, só que em 2017, com Danazar, teve um novo precedente. Surgiu esse NW, que é o National Internship Waiver, né? Ou seja, profissionais com habilidades extraordinárias ou um grau avançado. E dentro
dessa elegibilidade, você pode ir por grau avançado, que exige uma formação, ou doutorado, mestrado, ou até graduação com mais de 5 anos de experiência, ou você pode por habilidades extraordinárias, que você tem que cumprir 3 de 6 requisitos. E fora, essa parte é fácil, é tranquilo. O problema é o NW, National Interest Waiver, onde você tem que provar, eu estou até com a colinha aqui para ficar mais fácil. Mérito substancial e importância nacional, o seu projeto tem que ter isso, né? Os Estados Unidos tem que enxergar que ele tem mérito, que ele tem importância nacional, não é só estadual ou municipal, tem que ter importância nacional. Você tem que estar bem posicionado na sua profissão, você tem que ser alguém com um background que possa oferecer, né, para os Estados Unidos um benefício. Também tem que ser, a terceira coisa, tem que ser benéfico para os Estados Unidos dispensar que alguém esteja patrocinando você, uma empresa americana esteja patrocinando você para que ele te ofereça o Green Card. O principal é essa parte do NW, né, que é o visto em si. Esse é um resumo apenas para vocês entenderem um pouco aí do processo, né? Bom, aí a gente vai falar do início, né? A gente ficou, digamos, 3 meses, de janeiro a março ali pesquisando, de março a junho escrevendo, de fato, né? Coletando todos os documentos, né? Eu vou falar um pouco aqui para vocês de qual foram esses documentos. Além disso, eu vou deixar esse papelzinho aqui na tela, esse print na tela aqui com as nossas datas, né? Para entender melhor. Então, a gente iniciou o processo, a gente precisou algumas etapas, que era fazer um professional plan, falando o que a gente vai fazer lá. A gente também precisou cartas de recomendação, total foram 7? 7 cartas. 7 cartas de recomendação. A gente precisou fazer uma evaluation do nosso diploma, que nada mais é do que uma empresa americana ver o seu histórico escolar e ver se as matérias correspondem a uma faculdade de arquitetura, no nosso caso, uma faculdade local, né? Se realmente você está apto a ser chamado depois arquiteto lá na frente. Tá. E depois também a gente precisou fazer todo o processo em português e inglês, né? Então precisou ser traduzido tudo certinho, validado isso, né? Por um profissional. A gente enviou esse processo dia 20 de junho, foi a nossa prior date. Existem 3 datas importantes nesse processo, que é a prior date, que é o início do projeto. Existe outra data que é final action date, que é quando você fica current. Depois a gente pode detalhar isso melhor, e o document qualifier. Calma que ainda a gente explica isso melhor. Então, só para vocês entenderem que são essas 3 datas importantes. Uma coisa bacana foi que não tinha muitas informações no YouTube, né? Nem em outros sites. Mas quando a gente decidiu, nós até, logo que a gente começou a conversar, eu mandei uma mensagem para um primo meu que ele já trabalhou no Canadá, tá sempre nos Estados Unidos. E aí eu falei, o que você acha? Você acha que é viável para nós e tal? Eu falei pro Wellington, eu vou mandar uma mensagem para ele, porque se ele falar, é legal, vão, se vocês conseguirem ir legalmente, vão, eu vou sentir segurança, porque ele é uma pessoa que está sempre ali em contato com os americanos e tal, então eu acho que, né? Sim. E ele deu um super apoio para nós. Inclusive, eu fiz bastante contato durante esse processo. O próprio Danazar, que é o cara que deu essa possibilidade, esse precedente, né? Eu mandei mensagem pro Danazar agradecendo, né? Ele respondeu, tá aí o print para vocês verem. Então foi bem interessante. O próprio grupo de WhatsApp que a gente participou, do criador Rubens Rena, né? Também foi excelente. As pessoas lá de alta vontade para ensinar. Quem faz esse processo realmente fica bem servido de informações quando você está rodeado de pessoas que têm a informação, né? Sim, verdade. Quando a gente enviou o documento, logo depois chega essa primeira cartinha com a sua data de prioridade. Pra gente acompanhar, Pra gente acompanhar a aprovação, né? A gente esperava que essa aprovação viria aí, como a gente mandou em junho, a gente esperava que ele viria lá para dezembro, ou poderia vir com uma RFE, que é uma Request for Evidence, que está requerendo mais evidências, né? Porque não foi suficiente. Então,
a gente talvez esperava que poderia vir, né? Porque a gente fez sem advogado. Por mais que eu pesquisei e tudo mais, poderia vir, né? E eu achava que rapidão, já ia aprovar e a gente já ia embora, né? Daí até o Wellington falou, ó, a gente tá mandando, fica tranquila, porque pode ser que a gente vai receber uma resposta lá para novembro, dezembro, então não fica ansiosa. E aí é muito importante você saber as datas, você saber como funciona o processo. Porque aí a gente, no primeiro momento eu fiquei ansiosa, achando que a gente já ia. Mas não, o Wellington me explicou como seria, que é um processo demorado, é um processo longo, tem várias etapas, e isso ajudou a gente a se acalmar. Então, de julho até agosto, a gente ficou que a gente nem falava muito sobre, será que isso, será que aquilo? Não, porque a gente sabia as datas, né? E isso tranquiliza também. Tá, e quando que foi aprovado? Por incrível que pareça, assim, foi algo que nos surpreendeu mesmo. 72 dias depois, a gente recebeu a aprovação, dia 31 de agosto de 2023. Foi algo que a gente achava que viria, sei lá, depois de 6 meses, que normalmente é assim, 6 meses, 5 meses, ou até mais, né? E o nosso demorou 2 meses, 2 meses e pouquinho, 72 dias. E a gente, esses 2 meses da aprovação foi sem a gente aplicar para o Premium Process, que é um valor de $2.500 que você paga para ser analisado em 45 dias. A gente não precisou pagar esse valor. Então foi tudo fluindo. Vocês vão percebendo que as coisas vão fluindo aí. Sim. E dia 11 de setembro foi enviado para o NVC. Foi um processo de 700 e algumas páginas, lá quase 800. Eu tenho fotos também, eu posso... Vai colocando aí depois, depois. As fotos do processo. Foi um processo longo, igual o Wellington falou no começo, né? Que é um estudo longo e um processo longo de escrever todo esse processo, né? Sim. Aí esse processo, esse malote, inclusive, eu peguei aqui, ó, ele deu 4,4 kg. E o envio custou R$562. Depois eu posso pôr também uma média de quanto a gente gastou. Mas só para enviar esse processo, a gente gastou R$562. Né? Então é um valor assim legal, mas é um valor que você paga com gosto, assim, porque... Até você falou que estava esperando, né? É que assim, igual a gente falou lá atrás, o advogado falou $20 mil, só que a gente encarou sozinho. E quanto que a gente pagou? A gente pagou $700 para analisar. Independente se tivesse mais pessoas na família. O processo é $700. Depois, logicamente, tem outras taxinhas. Mas, em vez de gastar $20 mil, a gente gastou $700. A gente fez uma conta na Nomad. Foi. Aí eu não vi a hora desse valor ser quitado, né? Sair da conta. Sair da conta logo, porque aí eu tinha certeza que eles cobraram lá e tava tudo certo, né? Depois que esse processo é enviado para o NVC, ele saiu do SIS e foi para o NVC. Eles dão uma carta de bem-vindo, o Welcome Letter. Essa carta de bem-vindo tem tem uma invoice para você pagar o valor de $235 por pessoa, né? Por pessoa, né? Aí a gente pagou e enviou os nossos documentos para o NVC. Certidão de nascimento, de casamento, antecedentes criminais. Sim. Basicamente isso, eu acredito. A certidão de nascimento e casamento tem que ser a certidão e a certidão... De inteiro e teor. Inclusive, uma lembrança aí pro Luiz, que digitou o dia inteiro teor aí, no cartório lá. Um abraço, Luiz. Né? E daí, para os nossos documentos ser analisado e ficar qualificado, que é o tal do DQ, Document Qualifier. Né? Então, o nosso DQ aconteceu dia 7 de novembro. Até nos grupos tem uma brincadeirinha assim, você tem a fila, que o PD é a fila, o DQ é o bilhete depois que você entra no parque, e aí o dado da entrevista aí que é a fila de fato, é bem complexo, e por isso que muitas pessoas acabam não tendo as informações e ficam aí com ansiedade, né? Então é bom você ter informações, porque senão você pode passar perrengue.
porque demora realmente. E uma das datas mais importantes depois pra gente foi quando a gente ficou current, né? Foi a mais marcante, mais do que a entrevista. A primeira foi da aprovação, essa é quase que insuperável. Mas depois, a de ficar current, da mesma forma, porque significa que tem green card disponível para você, né? Porque o governo disponibiliza 144? A 144 mil, se eu não me engano, só que 7% é para o Brasil, e desses 7% é só 30% desses 7 é disponibilizado para o EB2, né? Que dá aí seus 2 mil green card para EB2 no ano, né? Então é muito pouco. Sim. Né? Então a gente já estava com o green card ali separado para a gente. E aí a gente recebeu aqui a nossa interview letter, que é a nossa carta de entrevista, né? Foi no dia 23 para o Rio de Janeiro. Só que antes dessa entrevista, você precisa cumprir algumas etapas, que a Thalia vai falar para a gente aí. É que daí a gente precisa fazer os exames médicos. Então, nós decidimos fazer os nossos exames médicos em Brasília. Eu não conhecia ainda Brasília, o Wellington já tinha ido no tempo da faculdade, e aí nós decidimos, então, fazer lá. Os exames médicos, eles são algumas etapas, né? Alguns exames. Eles são feitos por empresas cadastradas pelo consulado. Você não pode fazer em qualquer lugar. Não posso fazer aqui na Virei. Não. Isso. Tem que ser por empresas cadastradas no consulado americano. Sim. São clínicas e também o médico, né? Porque é o exame e depois você passa pelo médico também cadastrado pelo consulado. São algumas capitais, né? E aí a gente decidiu fazer em Brasília. Sim. Porque você precisa estar com esses exames prontos para a entrevista, né? Porque lá eles não aceitam que você vá com alguma doença contagiosa, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Você tem que estar indo bem para não gerar custos para o governo, né? Não gerar custos para o país. E aí a entrevista é algo assim surreal, porque você entra num lugar que faz parte dos Estados Unidos, é o consulado lá, então tem toda uma segurança com detector de metais, Não entra com celular, sim, né? E é diferente do lugar de turista, é numa sala, no andar superior lá, que você precisa ter toda essa documentação aí para você poder fazer parte, né? Ter acesso, ter acesso, exatamente. E lá separa os documentos. E a entrevista poderia ocorrer em inglês, no meu caso ocorreu em português mesmo, onde a gente fala de tudo que a gente colocou naquele processo, é perguntado, e a gente dá para fazer uma conferência para confirmar o que foi falado, né? E depois a gente recebe o aprovado. Até Thalícia, a gente recebe esse papelzinho aqui de aprovado, né? Tá em inglês e em português. Eu até emplastifiquei aqui para guardar. Tá, então essa é a fase. Depois que você sai de lá, a gente saiu aprovado, assim, a sensação, você tá flutuando, assim. Sabe aquela sensação que você tá sonhando, talvez, que você vai acordar e não é aquilo? É essa sensação, né, que a gente tem quando é aprovado, que tem essas etapas todas aí. E por fim, a gente recebeu até ontem, dia 6. Ontem, dia 6. Isso, nós fizemos a entrevista dia 23 de maio no Rio de Janeiro. Sim. E ontem chegou nosso passaporte estampado com o visto de residente permanente, e tem um envelope também lacrado que só pode ser aberto pelo agente consular lá no aeroporto, lá onde a gente for. Quando a gente chegar nos Estados Unidos, isso, né? Vou mostrar para vocês. Esse é o que a gente recebeu. Esses são os envelopes lacrados aqui, onde só o oficial lá vai poder abrir. Tem o da Thalia e tem o meu. Sim. Né? Mas muito cuidado, a gente não pode rasurar ele. E no nosso passaporte veio estampado aqui o visto de residente permanente, tem a nossa foto, os nossos dados aqui. Quando a gente entrar lá, a gente vai apresentar, e eles vão, 10 dias depois, 7 dias, eles vão enviar o cartão mesmo, que é o Green Card, para nossa casa. Esse aqui tem validade de Green Card durante 1 ano. Aí quando a gente pisar em solo americano, aí eles enviam tanto o Green Card quanto o Social, que é como se fosse o nosso CPF aqui. Sim. Que você pode usar para tudo lá, para trabalho, para N coisas, né? Sim. Tem algum detalhe mais que a gente está esquecendo? Com certeza a gente deve estar esquecendo alguma coisa, porque são muitos detalhes. Inclusive a gente
talvez, quem sabe, possa fazer algum passo a passo aí futuramente, né? Sim. Se vocês tiverem interesse. A gente está começando no canal, então eu gostaria até de pedir para vocês comentarem, curtirem aí. Sim. E dizer o que vocês querem ver daqui para frente, se tem alguma dúvida, né? E se vocês querem, talvez esse passo a passo futuro, se alguém tem interesse em aplicar, assim como o Wellington fez, né? Quiser mais alguma informação, comenta aí. E quem sabe a gente faça um vídeo mais completo, né? Porque esse é um vídeo contando um pouco da trajetória aí até aqui. Claro que tem muitas coisas, muitos detalhes aí no meio do caminho, muitas confirmações de Deus, muitas respostas que a gente pediu, até interessantes, né? Mas caso para outro vídeo, ou quem sabe uma live, né, futuramente. Sim, o nosso intuito desse canal não é ser influencer. Nossa ideia é justamente para os nossos pais, os nossos familiares acompanhar a gente, a vida lá, para aproximar mais, né? Então vocês também vão poder estar acompanhando junto com os nossos pais esses vídeos aí que vai mostrar o nosso dia a dia, vai mostrar nossa vida por lá. Sim, é como se fosse um diário de vida, né? Para a gente deixar registrado aí como vai ser, né? Desde o começo agora, como foi até aqui, e de agora para frente ainda temos organização de mudança, o escritório continua a todo vapor, então a gente continua fechando contratos e o escritório continua vivo aqui, né? Essa semana, depois que a gente recebeu os nossos documentos, já fechamos 2 contratos, um de uma casa inteira e outro de interiores também, de uma casa que a gente já tinha feito, né? Então não para, graças a Deus a gente continua. O online permite que a gente consiga fazer, enquanto a gente está aqui, a gente está fazendo também, e lá a gente vai continuar fazendo aqui juntamente com a nossa equipe, né? É isso aí. Bom, por hora é isso. Acompanhe as nossas redes sociais e vamos com a gente aí nessa jornada. É isso aí, pessoal. Bye, bye!